Fala Quizers, sejam bem-vindos a mais um super quiz de conhecimentos gerais aqui do canal. Esse que já é o nosso quiz de conhecimentos gerais número 19. Te convido novamente a testar e ampliar os seus conhecimentos enquanto aprende e se diverte aqui com a gente. Serão mais 20 perguntas com respostas explicadas para você evoluir o seu raciocínio. Não esquece de comentar quantas questões acertaram para entrar na disputa do ranking de abril e assim você também coloca o seu nome no próximo sorteio do Mundo dos Quiz Show. E aproveito para avisá-los que o próximo sorteado que vai participar do Mundo dos Quiz Show lá em maio, por conta de ser o nosso mês de aniversário, vai concorrer a um prêmio de R$500. É isso mesmo, gente, o prêmio da 4ª edição do Mundo dos Quiz Show, que vai rolar em maio, vai ter um super prêmio de R$500. Por isso não vacila e não deixe de comentar em todos os nossos vídeos agora do mês de abril. Agora que já deixei todos esses recados, bora lá então para a primeira pergunta de hoje. Pergunta número 1. O imperador romano Júlio César foi morto a facadas por 60 senadores e também por um filho ilegítimo que possuía, que era A. Augusto, B. Cesarião, C. Marcos Brutus ou D. Marco Antônio. A resposta correta é a letra C. Júlio César, o ditador romano, foi assassinado por um grupo de senadores em 15 de março do ano 44 a.C., durante uma reunião do Senado na Cúria de Pompeu do Teatro de Pompeu, em Roma. Na ocasião, o ditador romano de 55 anos foi cercado por 60 senadores, incluindo seu filho ilegítimo Marcus Iunius Brutus, e morreu com 23 facadas. Pergunta número 2. Qual movimento artístico tem como característica a simplificação das formas das figuras e o emprego das cores puras? A. O fauvismo, B. O cubismo, C. O abstracionismo ou D. O expressionismo? A resposta correta é a letra A. As principais características do movimento fauvista são os usos das cores puras e a simplificação das formas. Os artistas criavam figuras apenas sugerindo as formas, sem representá-las de maneira realista, e usavam as tintas sem misturá-las e criar degradês. Pergunta número 3. Karl Marx foi um importante filósofo e desenvolvedor de uma teoria política que deu origem ao socialismo. Onde nasceu Marx? A. Na Alemanha, B. Na Áustria, C. Na Itália ou D. Na Espanha? A resposta correta é a letra A. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito e economia. Karl Heinrich Marx nasceu em Trèveris, Alemanha, no dia 5 de maio de 1818. Pergunta número 4. A Itália foi eliminada da Copa do Mundo 2022 nas eliminatórias europeias, ao perder na repescagem para A. Áustria, B. Macedônia, C. Suécia ou D. Inglaterra? A resposta correta é a letra B. A seleção italiana perdeu da Macedônia do Norte na repescagem das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 por 1-0 e não conseguiu garantir a sua vaga para o torneio que será disputado no Catar no final do ano. Pergunta número 5. Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, sofre de uma doença que provoca a queda de seus cabelos. Qual o nome dessa doença? A. Hirsutismo, B. Osteoporose, C. Acromegalia ou D. Alopécia? A resposta correta é a letra D.
A alopécia é uma condição que causa perda repentina de cabelo do couro cabeludo ou de pelos de qualquer outra região do corpo. O caso de Jada Smith ganhou notoriedade recentemente após confusão no Oscar 2022, quando seu marido Will Smith agrediu Chris Rock, que havia feito uma piada sobre a condição de Jada durante a cerimônia. Pergunta número 6. Falando em Oscar 2022, momentos depois da agressão, Will Smith acabou ganhando o Oscar de melhor ator pela atuação em qual filme? A. No Ritmo do Coração. B. Belfast. C. King Richard. Ou D. Duna. A resposta correta é a letra C. Baseado em uma história real, o filme King Richard, Criando Campeãs, mostra a jornada ao estrelato das tenistas Venus e Serena Williams. Determinado em fazer de suas filhas atletas medalhistas, Richard, interpretado por Will Smith, as treina com determinação e foco inquebráveis. Pergunta número 7. Qual o personagem da mitologia grega que era metade homem e metade cavalo? A. Esfinge. B. Centauro. C. Sátiro. Ou D. Pégasus. A resposta correta é a letra B. Os centauros são criaturas que fazem parte da mitologia grega. O corpo desses seres é formado por cabeça, braços e dorso de um ser humano, e o tronco e pernas de um cavalo. De acordo com as narrativas mitológicas, esses seres fantásticos habitavam as regiões de florestas e de montanhas da Tessália. Pergunta número 8. A Basílica do Vaticano leva o nome de qual santo? A. São José. B. São Paulo. C. São Marcos. Ou D. São Pedro. A resposta correta é a letra D. A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios do mundo e é a sede universal da Igreja Católica, além de ser a residência do Papa. Atualmente, a Basílica de São Pedro é um edifício de 218 metros de comprimento, 136 metros de altura até a cúpula e uma área de 23 mil metros quadrados. Pergunta número 9. Qual destas palavras é sinônimo de colóquio? A. Diálogo. B. Colocação. C. Construção. Ou D. Diáfano. A resposta correta é a letra A. Colóquio é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Outros sinônimos para a palavra colóquio são conferência, palestra, conversa, diálogo, bate-papo, conversação e comunicação. Pergunta número 10. Essa bandeira abaixo representada é de qual país? A. Indonésia. B. Malta. C. Singapura. Ou D. Polônia. A resposta correta é a letra A. A Indonésia é um país localizado entre o Sudeste Asiático e a Austrália, sendo o maior arquipélago do mundo, composto pelas ilhas de Sonda, a metade ocidental da Nova Guiné, e compreendendo no total 17.508 ilhas. Pergunta número 11. A palavra rojo, em espanhol, significa o nome de uma cor. Qual? A. Roxo. B. Azul. C. Amarelo. Ou D. Vermelho. A resposta correta é a letra D. A palavra rojo, em espanhol, significa cor vermelha. Por conta da semelhança, pode-se confundir achando que rojo significa cor roxo, mas na verdade a tradução em espanhol para cor roxo é morado. Pergunta número 12. Dentre as capitais de estados brasileiros, qual é a que tem a menor população? A. Palmas, no Tocantins. B. Vitória, no Espírito Santo. C. Rio Branco, no Acre. Ou D. Boa Vista, em Roraima.
A resposta correta é a letra A. De acordo com dados recentes do IBGE, Palmas, a capital do Tocantins, é a capital de estados brasileiros com a menor população. Com dados de 2020, Palmas possui cerca de 306 mil habitantes. A segunda menor capital, Vitória, no Espírito Santo, possui cerca de 365 mil habitantes. Pergunta número 13. Alguns animais têm a capacidade de mudar de sexo durante a vida. Qual desses listados possui essa característica? A. Golfinho. B. Bicho da seda. C. Peixe palhaço. Ou D. Morcego. A resposta correta é a letra C. Ao longo da vida, os peixes palhaço dominantes se transformam em fêmeas em um processo conhecido como dicogamia. As fêmeas são muito importantes na manutenção da espécie, por isso costumam andar na companhia de vários machos. Quando elas morrem, o segundo macho dominante se transforma e assume o papel de fêmea. Pergunta número 14. Estádio Governador Magalhães Pinto é o nome oficial de qual desses conhecidos estados brasileiros? A. Maracanã. B. Beira-Rio. C. Mineirão. Ou D. Morumbi. A resposta correta é a letra C. O estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, é um estádio de futebol localizado em Belo Horizonte, onde o Atlético Mineiro e Cruzeiro mandam os seus jogos. Inaugurado em 1965, é o quinto maior estádio do Brasil. Já sediou 5 finais da Copa Libertadores e foi uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014. Pergunta número 15. Qual o resultado da seguinte expressão numérica? 10 menos 8 vezes 3 mais 15. A. 90. B. 1. C. 36. Ou D. Menos 29. A resposta correta é a letra B. Para a resolução de expressões numéricas, deve ser respeitada uma ordem correta de resolução. Primeiro deve-se resolver as multiplicações e divisões e depois as somas e subtrações. Dessa forma, na expressão dada, primeiro faríamos a multiplicação, 8 vezes 3, e depois a soma e a subtração, resultando em 1. Pergunta 16. Qual a última letra do alfabeto grego? A. Ômega. B. Alfa. C. Gama. Ou D. Zeta. A resposta correta é a letra A. Ômega é a 24ª e última letra do alfabeto grego. É muitas vezes usado para denotar o último, o fim ou o limite último de um conjunto, em contraste com o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Pergunta 17. Qual foi a temperatura mais baixa já registrada no planeta Terra? A. Menos 71 graus centígrados. B. Menos 43,3 graus centígrados. C. Menos 101,7 graus centígrados. Ou D. Menos 89,2 graus centígrados. A resposta correta é a letra D. No dia 21 de julho de 1983, o planeta Terra registrava a temperatura mais fria de toda a sua história. A temperatura mais fria já registrada na Terra foi nada menos do que 89,2 graus Celsius negativo. Essa verdadeira friaca foi constatada na estação Vostok, uma estação de pesquisa russa na Antártida. Pergunta número 18. De qual famoso filósofo é a frase "Só sei que nada sei"? A. Platão. B. Sócrates. C. Aristóteles. Ou D. Immanuel Kant. A resposta correta é a letra B. Sócrates foi um grande entusiasta do conhecimento. Essas frases traduzem bem a sua filosofia de busca da verdade, que ele praticava com seus discípulos.
Para o filósofo, era importante reconhecer que somos seres ignorantes, a fim de nos mantermos sempre em movimento em busca de novas respostas para as coisas. Pergunta 19. No clássico desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões, qual a fruta envenenada que Branca de Neve comeu? A. Maçã, B. Uva, C. Banana ou D. Morango? A resposta correta é a letra A. Na história do desenho Branca de Neve e os Sete Anões, a rainha má, por inveja da beleza de Branca de Neve, decide que iria envenená-la. Para isso, enfeitiça uma maçã e, se disfarçando de uma velhinha, dá a fruta a Branca de Neve, que a come. Depois, Branca de Neve é acordada pelo beijo do príncipe. Pergunta número 20. Nos Jogos Olímpicos, qual o país que entra primeiro no desfile dos países? A. Afeganistão, B. O país sede, C. O último campeão ou D. A Grécia? A resposta correta é a letra D. Em todas as aberturas de Jogos Olímpicos, a Grécia é sempre a delegação que entra primeiro no desfile. Além disso, o país sede finaliza a abertura. Por isso, em 2004, nos Jogos de Atenas, o mesmo país abriu e depois encerrou o desfile. E aí, pessoal, gostaram do quiz de hoje? Como já avisei antes, não esquece de comentar quantas questões acertaram, hein? Se gostou do vídeo também, é muito importante que você deixe um like aqui pra gente. E se quer continuar aprendendo toda semana aqui com a gente, não esquece de se inscrever também em nosso canal. Por hoje, eu já vou ficando por aqui. Um grande abração para todos vocês e tchau!